Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre e Guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. O irmão, a caridade sofredora é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Paulo em Coríntios 1, versículo 13, capítulo 4. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-os aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada, na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva um plano maior, o título de irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que me possa dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las na nossa vida diária. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, protetora dessa casa, da equipe espiritual que nos assiste, dos nossos anjos guardiões, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício.
Damos graças a Deus. Pode deixar essa acesa que essa aqui queimou. Boa noite. Você vê como é gostoso quando a gente estuda sobre o sono, né? Todo mundo fica comentando como a gente fez assim. Porque todo mundo dorme, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre coisas que também todo mundo faz, que é relacionamento conjugal. Eu quero saber se vai sair os mesmos questionamentos do jeito que saiu do sono. Porque o assunto ele é muito interessante. E diz respeito a todos nós. Então, continuando a história do nosso amigo, que venceu as torpes verdades, ele faz o seguinte comentário em relação a ela, ele com a esposa dela. Não fomos abençoados, a minha mulher e eu, com a presença de filhos biológicos, mas o nosso era e é um amor profundo. Aos 28 anos de idade, a esposa contraiu tuberculose pulmonar e após menos de 2 anos de duras provações e dores, libertou-se do corpo, deixando-me profundamente sofrido. Naqueles dias, a tísica era considerada uma verdadeira peste branca, arrasadora e insensível. Então, só voltando para que vocês lembrem, depois de passar aquelas dificuldades todas na infância, na adolescência, começando a vida adulta, ele com 25 aninhos casou. E pelo que ele escreve aqui, ele encontrou sua alma afins, em que se completavam. E isso é muito interessante, porque nos relacionamentos conjugais, nós temos praticamente 5 tipos deles. E olha que a maioria da gente se casa, né? E a gente teria que saber onde é que a gente se encaixou aí. Você tem esse relacionamento afins, que é o que todo mundo gostaria de ter e o que todo mundo vive em busca. Todos nós vivemos em busca de um relacionamento afins. Porque é o primeiro passo que a gente vai dar para encontrar alguém que vai se consociar conosco, sabe Deus quantos milênios, um alimentando o outro na escala evolutiva do seu progresso espiritual. Então, isso que acontece de nós procurarmos nossos afins, isso vem desde a nossa escalada evolutiva, né? Desde os seres inorgânicos, que eles se relacionam por afinidades, né? Por princípios que unem um ao outro, né? Vem os vegetais, os animais, o hominal, e é tudo do mesmo jeito. Então a gente traz isso dentro da gente desde a nossa escalada evolutiva a encontrar algo que a gente tenha afinidade. E esse relacionamentos afins é difícil de achar. Não acontece, mas é difícil. Divaldo fala que mais de 95% dos relacionamentos nossos são expiatórios, na atual conjuntura que a gente está aqui na Terra. Então você tem relacionamento com afinidades, que é o ideal, e você tem relacionamento expiatório. Relacionamento expiatório não é porque eu tenho ódio do outro, porque quando você tem ódio, não tem como você se consociar com o outro. Mas é onde existem mágoas, ressentimentos e comprometimentos. Então existem coisas diferentes e existem arranhaduras espirituais, entende, que a gente precisa reparar para que isso se transforme nesse sentimento de amor. E depois, quem sabe, de a gente se relacionar bem, saindo dessa encarnação, em que você tem um comprometimento expiatório, você não consiga trabalhar a amizade. Porque essa finalidade nossa aqui é desenvolver o amor fraternal.
A gente já comentou com vocês várias vezes que a gente tem um relacionamento humano onde você vai ter o amor através do seu parceiro, que é o amor afetivo, que a gente chama de amor eros. São dois seres, sexos opostos que se unem para formar uma família. E quando eu formo a família, eu tenho o amor storge, é o amor em que eu vou ter de pai para filhos, para irmãos, cunhados e assim por diante. E tenho depois o amor que a gente chama de amizade, que é o amor que a gente faz na sociedade, que é o amor filhos. Então a gente tem, do ponto de vista humano, essas três faces do amor que a gente deve trabalhar o máximo possível para transformar isso aí no amor fraternal. Porque do ponto de vista espiritual só existem dois tipos de amores. O amor de Deus para com seus filhos, que é o amor caridade. E o amor entre os filhos, que é o amor fraternidade. Então, se você conseguir trabalhar no seu relacionamento conjugal, mesmo sendo expiatório, se você sair daqui com amizade, que é o prenúncio da fraternidade, você conseguiu vencer essa dificuldade expiatória sua. Não é para você sair daqui com esse amor que ele fala aqui de afins, porque esse é um amor que acontece, entende, pela similaridade, pela simpatia dos pensamentos e sentimentos. Isso é algo que você vai encontrar, entende? E que você vai, depois que encontrar, conseguir evoluir junto. Então você tem amor de afins, o amor expiatório. Você tem também o amor amizade. São duas pessoas que fazem parte da sua falange de amizade no mundo espiritual e por comprometimento e por querer ajudar mutuamente um ao outro, eles se unem, terminam tendo uma encarnação e que pode ter esse amor conjugal baseado na amizade. Você tem um exemplo disso no livro Nosso Lar. O Tobias, que teve um amor afins com a sua primeira esposa, chegou a falecer, deixou ele com 2 filhos. Depois ele encontrou alguém que ele tinha muita amizade no mundo espiritual e consociou-se novamente e deu seguimento à sua encarnação. E quando chegou no mundo espiritual, os 3 estavam se relacionando em Nosso Lar, na mesma casa, sabe? É muito bonito esses exemplos que a gente encontra. E não são exemplos raros, sabe? Existem outros. Você também tem esse relacionamento que acontece por você desenvolver missão. É o exemplo da mãe de André Luiz com o pai dele. Ela estava num grau muito mais evoluído e muito comprometido, que tinha ficado nas trevas junto com 2 amigas, parceiras de devaneios sexuais da encarnação, e ela, no caráter missionário, resolve e pede para intervir na situação dele, já que não tinha mais nenhuma maneira de resgatá-lo, e vai encarnar e trazer ele como esposo novamente, e as 2 companheiras dele como filhos, para tentar, através do seu amor, direcionar os 2 na esfera da sexualidade para um caminho mais construtivo da vida, né? Então, veja que são 4 tipos que a gente vê, né? E existe hoje em dia um que está crescendo muito, mas muito mesmo, que são os relacionamentos acidentais. É impressionante como está ganhando vulto esse relacionamento acidental entre 2 pessoas. São pessoas que mal se conhecem, são pessoas que mal se viram, são pessoas que de uma hora para outra resolvem ter experiências sexuais, seja por curiosidade, seja por inexperiência e por querer ter uma autonomia que ainda não tem, seja porque está usando bebidas, seja porque está usando drogas e se encontram na balada e relacionam e nasce um filho. E aí? E aí é isso aí, é acidental. E quando é acidental, isso quer dizer que comprometeu todo o plano existencial daqueles 2. Aí você vai dizer, mas e Deus deixa? E por que não? O livre-arbítrio é nosso. Cada um está escolhendo o que vai fazer.
A gente prima sempre por uma palavra chamada de educação aqui na Terra. E no meio dessa educação existe um negócio chamado educação sexual, coisa que ninguém está dando ouvido para isso. É muito mais cômodo para um pai e para um filho, ou para um pai e para uma mãe, ficar metendo anticoncepcional na sua filha, só precisa ter a primeira menstruação. Já pode engravidar, toma anticoncepcional. Porque é cômodo saber que a filha não vai engravidar tomando anticoncepcional. É cômodo para a filha ficar arrumando desculpa dizendo que tem ovário policístico. É o que a gente encontra no consultório. Porque quando chega lá que a gente pergunta por que é que toma anticoncepcional, é ovário policístico. Diga, estou vendo, ovário policístico. No lugar de levar um pouco de educação para as pessoas, eles fogem da sua responsabilidade educativa, usa um mecanismo humano, entende que sobrecarrega seus filhos com bombas hormonais e acha que está tudo bem, e acha que está tudo certo, e cada um vai viver sua vida como acha que deve, e que não precisa dar educação para ninguém. E aí a gente vê cada vez mais esses relacionamentos acidentais acontecendo e o comprometimento da felicidade dos filhos e dos pais. Por quê? Porque os pais vão ser responsabilizados por isso. Quem quiser que leia o livro Sexo e Vida de André Luiz, de Amanda, ele explica tudo direitinho a respeito disso. Então é o que acontece, sabe? Então a gente vive pulsando dentro da gente para encontrar um parceiro que venha nos complementar, porque Deus nos fez para isso. É a história natural nossa do desenvolvimento, desde que o princípio espiritual começa a estagiar entre os inorgânicos. Depois vem os vegetais, depois vem os animais, agora os nominais, e a gente está aqui indo atrás dessas almas que nos correspondam à felicidade. Então o nosso amigo encontrou a sua alma afim. E quando a gente encontra a nossa alma afim, gente, é algo maravilhoso que sucede em nossa existência. Porque é como eu tenho falado aqui a respeito das funções da energia sexual. Essa energia sexual, uma das funções dela é a função do prazer. É o erotismo com prazer. E é essa função que a maioria de todos nós está fixado. Que é aquele prazer momentâneo de orgasmo que dura um tantinho assim. E a gente já acha que é o máximo de felicidade. E não é. É algo que dá prazer do ponto de vista só de fluidos corporais. A gente tem também como uma função sexual, do ponto de vista humano, essa função reprodutiva. Quando o homem e a mulher engravidam, que estão gerando um ser, entende? Existe essa função. E você começa a ter a noção disso do ponto de vista espiritual quando você lê o livro Missionários da Luz. Que você vê o pai de Segismundo recebendo ele como filho e ele se integrando fluidicamente com a sua esposa para que ele venha e se identifique perispírito a perispírito. Filho que vai reencarnar com a esposa que está dando a oportunidade dele vir ao mundo. E todo o processo geratório desse filho, com todo o trabalho da espiritualidade superior, quando está em pauta uma reencarnação programada e não relacionamentos fortuitos acidentais. A gente vê isso no livro Entre o Céu e a Terra. E você vê que nessa reencarnação programada, a energia do esposo e da esposa são nutritivos para aquele filho que está sendo gerado. Tanto é que, do ponto de vista espiritual, nos 3 primeiros meses de gravidez, nem os espíritos amigos deles do nosso lar têm permissão para visitá-los.
em virtude da delicadeza que é esse processo reencarnatório programado. O que é diferente daquilo que não é programado, que acontece por endividamentos kármicos entre os casais. Então você vê essa energia sexual do ponto de vista humano sendo importante na geração do prazer entre duas pessoas que estão trocando fluidos orgânicos e na geração de um ser que está se formando. E do ponto de vista espiritual, aí você vê essa energia sexual, ela tomando uma outra conotação e uma forma muito mais intensa, que é a força. Fale. Assim, eu fiquei com uma dúvida, vou perguntar antes que vai mais para frente. Tranquilo. Por exemplo, esses acidentais que nascem, que geram uma criança, esse espírito que vem dessa criança tem algum comprometimento com algum dos dois, geralmente? Com certeza. Com certeza. Tanto pode ter comprometimento com o pai como com a mãe. Não existe acaso. A gente já estudou aqui com vocês, eu torno a vocês a lembrar o exemplo do livro Libertação, em que a mãe obsidiada iria reencarnar com os 3 ovoides ao seu lado, passar a gravidez toda com os 3 ovoides ao seu lado, desenvolver da sua primeira infância, segunda infância, com os 3 ovoides ao seu lado, que ela iria dar a vida, porque foi ela que tirou a vida. Então, na primeira oportunidade que se encontrar um gameta masculino e um feminino no útero dela, nas trompas, ela vai encarnar um daqueles 3. Comprometimento dela. Do mesmo modo acontece com o homem, que muitas vezes encarna, entende? Com esses espíritos já de outras, que vêm do mundo espiritual, esperando uma oportunidade para mergulhar na carne. E encontrou essa oportunidade, a coisa acontece. Aí esse relacionamento é casual. É acidental, mas ele devia para Deus e aquela alma estava comprometida nessa encarnação para vir ao mundo. Então, se ele ofereceu a oportunidade, vem. Ele não quer saber por quem, porque o problema dele é ele e o pai, ou é ele e a mãe. Eles têm que se harmonizar com esses 2 seres. Entendeu? Agora, se vai ser... Esse livro que o psiquiatra, o psicólogo abusa dela... O médico, né? É um médico que... Isso é outro livro que o Angel está falando. É do Divaldo esse livro. Ela é médium, ela trabalha na casa espírita, tem uma mediunidade torturada, entende que... comprometida pelo grau de obsessão que ela vive, e o obsessor induz ela a ir num psiquiatra que faz terapia sexual. E ele orienta ela a ter experiências sexuais para se libertar dos traumas e conflitos da vida dela, como se isso acontecesse. Né? Mas naquele tempo não existia isso. Então ela se prepara para ter essa experiência sexual. E ele, que é médico, se oferece a fazer isso com ela. Ele diz que vai levar ela a ter essa libertação dela, que ele já tem experiência nisso. Ele tem relacionamento com ela e ela termina engravidando, e é o próprio obsessor dela que está reencarnando. E quando ele percebe que ele está sendo atraído para o feto, ele tenta de tudo se desvencilhar. Mas como ele vivia já uma nutrição entre desencarnado e encarnado pelo tempo de obsessão, ele não consegue se libertar. Entende como que é a coisa? Então, existe 1001 possibilidades para isso, entende? Mas são almas comprometidas, mas não quer dizer que tenha que acontecer, e como as pessoas falam do ponto de vista leigo, né? Se engravidou é porque Deus quis. Não é assim que fala todo mundo? Deus quis que os filhos se reconciliassem com a lei. O meio que eles vão encontrar para se reconciliar, a pessoa escolhe. É aí que está o livre-arbítrio. Entende? Mas, como eu ia continuar dizendo aqui a respeito da função sexual, do ponto de vista espiritual, essa força sexual, entende? Ela se expressa naquela definição da questão 200 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta... Existe sexo entre os espíritos? Ele faz, não como entendeis, porque o sexo, como a gente entende, depende de órgãos. Existe amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. É bonito isso aqui, entende? Então você entenda o amor, esse sentimento que me predispõe a fazer o bem do outro. Então, cada um quer simultaneamente fazer o bem do outro.
Não é só um fazer o bem e o outro ficar recebendo. É cada um fazendo o bem um do outro. Com simpatia, quer dizer, força de atração. Onde vai ter troca de fluidos espirituais. E baseado isso na concordância dos sentimentos. Não é nada do ponto de vista material. É evolução de sentimentos. São sentimentos e energias que se trocam pela força do amor. Por isso que no livro Missionários da Luz, o Alexandre costuma falar e definir sexo como a força do amor. Então, essa atração, essa simpatia, essa troca de fluidos espirituais, a gente chama disso de interação, que são trocas de energias. Então, as duas pessoas, quando vivem juntos desse jeito, eles estão o tempo inteiro trocando fluidos espirituais. Agora, você imagine a proporção que isso alcança quando eles se encontram e, além dessa troca de fluidos espirituais, isso vai se intensificar através de um relacionamento afetuoso em que eles vão trocar também fluidos corporais. Quem prova de uma experiência sexual humana entre afins, existe essa troca intensa de fluidos espirituais, que é o que vai trazer felicidade para esses dois espíritos. E a gente faz questão de explicar isso para vocês, porque quando ele fala aqui, isso, fomos abençoados, eu e minha mulher, para que existisse essa afinidade com essa troca de fluidos. Quem experimenta isso uma vez aqui na Terra, jamais esquece. E todo o resto de atração sexual é banalidade, porque não tem representação espiritual. É aí que está a grande beleza para a gente entender o que vai acontecer com o nosso irmão a partir de agora. Entende? Então ele teve a oportunidade de se encontrar com ela. Teve a oportunidade de trocar fluidos corporais e fluidos espirituais. Não teve não digamos sorte, não teve a oportunidade de terem filhos. O que já traduz um comprometimento espiritual entre eles. E não só comprometimento, mas algo que poderia fazer parte também do programa encarnatório para ele, principalmente para ele, né? Que logo iria ficar sem a sua esposa. Entende? Então existe uma certa fenômeno expiatório para ele, principalmente para ele, e não ter a oportunidade de continuar com a sua alma afins durante toda a encarnação. E também de não ter a oportunidade de desenvolver esse amor familiar com seus filhos. Entende? Então, era uma encarnação muito difícil para esse moço. Veja os graus de comprometimento que ele teve desde a infância com os pais dele. Ter a oportunidade de encontrar aquela que dava e que ele recebia e dava também amor. Mas só por 3 anos desfrutou disso. 3. Casou aos 25. Aos 28 ela adquiriu a doença. Aos 30 desencarnou. Então não é muito fácil a situação dele. Mas só de ter recebido isso aqui, a alegria para o espírito dele é imensa. E em ela ter desencarnado, entenda, ele perdeu a oportunidade de não ter troca de fluidos corporais, ele perdeu a oportunidade de não ter tido filhos, caráter reprodutivo. Mas a interação entre os dois espíritos, que foi feita nessa encarnação, continua com sua permuta de fluidos espirituais. Momentos antes de começar, eu estava ali procurando o nome da entidade, sabe? Porque eu esqueço o nome dela. Mas é no livro E a Vida Continua. O orientador de Eveline e de Fantini é o Ribas. No capítulo 17 desse livro, eu acho que vale a pena, você que é espírita, não ler, mas estudar. Estudar.
Porque ele fala muito do relacionamento no mundo espiritual, principalmente no mundo espiritual. E uma das questões que a Eveline pergunta para ele é se ele conhecia alguém que não tinha encontrado no mundo espiritual a sua alma afim. Ele fala, se conheço sim, eu. E ele fala, mas como você não conheceu? Não conheci porque eu desencarnei, mas ela, minha alma afim, ficou na Terra. E ela pergunta, mas você não sente falta dela? Eu falei, não. A nossa troca de energias continua constantemente, sem nenhuma interrupção. Nem eu sinto falta do corpo que me dava energia humana através da relação sexual, nem ela que está encarnada sente falta disso, porque nós nos complementamos com essa interação espiritual que existe entre nós dois. É muito interessante isso. Você, quando encontra essa alma, você não a perde novamente. Você pode vir ter um distanciamento dela, se você cometeu alguma besteira muito grande. Mas Deus permite sempre que as almas que se amam tenham a oportunidade de se resgatarem mutuamente em programas reencarnatórios. Eu vou dar um exemplo para vocês. No livro de Herculano de Miranda, lá, chama O Exilado, Hermílio de Miranda, não é Filomeno de Miranda, é Hermílio de Miranda. Ele está encarnado no Brasil, desencarnou há poucos anos atrás. E ele é um espírita fantástico, sabe? Ele teve várias publicações na doutrina e teve a oportunidade de conseguir passar para a gente 3 livros de educação espiritual do trabalho mediúnico que ele fazia. E num dos livros tem o exilado, a experiência do exilado. Esse exilado não é nada mais, nada menos do que um exilado de capela. Então veja o tempo que ele está aqui na Terra. Se ele veio com a raça adâmica nos estimular, que foi a primeira leva dos exilados de capela, foi através daquele que reencarnou nessa raça adâmica. Então veja o tempo que existe entre a raça adâmica e a atual conjuntura que ele teve aqui encarnado. Quantos milênios não aconteceu isso? E ele teve a oportunidade de travar um diálogo com uma entidade dessa. E ele falava de uma situação muito dolorosa para ele. E ele contava simplesmente toda a sua história, né? De ter vindo de capela, de ter passado por várias e várias encarnações, porque ele veio junto com o seu amor. E durante todas as encarnações que tiveram, foram juntos os dois. E durante todas as encarnações que os dois tiveram, foi só para fazer coisa errada. A única oportunidade que a espiritualidade achou para que eles acordassem para o caminho do bem, foi separando os dois, fazendo isolamento mental entre ele e a companheira. E ele ficou desesperado, porque ele não tinha a energia nutridora dela. E ele falava que só foi através disso que ele começou a ver as bobagens que tinham feito em todas essas encarnações atrás. Imagina quantas foram em que os dois estavam sempre juntos através dessa força de interação um com o outro. Eles se viciavam, seria isso, né? Os dois sentiam prazer em querer fazer as coisas de acordo com o que eles achavam que devia ser feito e não como Deus queria que fosse feito. E sempre se comprometendo, sempre se envolvendo com lutas e em guerras. Então, eu falo esse exemplo, essas coisas são importantes porque são marcantes, sabe? Porque a gente que ainda não encontrou, ou que teve dificuldade ainda de encontrar, e que está muitas vezes sendo separado dessa alma afins, para que a gente acorde e se resgate diante da vida,
os comprometimentos que fizemos, entende? Quando você encontra, Deus permite, porque Deus é amor e quer que a gente vença por amor, Ele fez a gente para isso. Então, quando Ele encontra, como encontrou aqui, não vão mais se dissociar um do outro. Ele está passando por situações reencarnatórias, de dívidas dele. Ela também tem suas dívidas, mas eles vão estar sempre juntos, um nutrindo ao outro. E nós aqui estamos sempre juntos, procurando um desses. Que muitas vezes até já achamos, mas em virtude dos comprometimentos do ontem, a gente pode estar em reencarnação, em situações conflitivas, para que a gente, depois que pagar um pouco do que deve, a gente tenha condição de reencontrar esse amor e continuar a nossa escalada evolutiva. Então, quando acontece isso, esses dois seres vão adiante. Tem um outro exemplo muito interessante, e essa vocês vão saber quem é. É a situação de Meimei. Meimei, no livro Ave Cristo, ela foi a Blandina. E no livro de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, quando ele vai ver o Júnior, que está no lar de crianças, quando ele chega para visitar o Júnior, quem está cuidando do Júnior é a Blandina. Ela com a avó dela. E essa Blandina é a mesma do livro. Como é o nome que eu falei? Como? Ave Cristo, sabe? E lá nesse livro Ave Cristo, ela encontra a sua alma querida. E que é a mesma alma querida que ela encontra nessa encarnação, aqui que teve, aqui na Terra, junto em Minas Gerais. Ele ainda está vivo. Entende? E ele fala, e ele dá declaração disso. Porque quando ela se encontrou com ele, entende? Essa força interativa deles era tão intensa que ela conseguia ver as encarnações anteriores dela toda, entende? Ela entrava numa situação de êxtase e ele via que ela entrava. E ele chegava a comentar, porque ele sentia também. Ele dizia, você está lembrando. Eu estou sentindo, você está lembrando? Ela falou, eu estou lembrando. E ele contava para ele as encarnações que tiveram juntos. Então ela foi, está no mundo espiritual, trabalhando, mandando mensagens para a gente até hoje, entende? E ele ainda está vivo, velhinho, entende? E está próximo de desencarnar, e quando desencarnar, eles vão estar juntos novamente, entende? Um alimentando o outro. É muito interessante isso, sabe? O que precisa são os dois quererem trabalhar nessa força evolutiva do bem. Porque eles vão estar o tempo todo se nutrindo com o outro. Isso é importante porque depois que você prova isso, experiência sexual do ponto de vista humano é banalidade em matéria de prazer, felicidade e troca de energias quando você compara, quando acontece isso entre os seres espirituais. Então ele termina dizendo, entende, que naquele deixando-me profundamente sofrido. Lógico que ele vai sofrer, mas ele vai ter sempre a energia dela, chamando ele para a responsabilidade. Ele vai sentir a falta dela. Lógico que vai sentir. Entende? Mas essa nutrição espiritual vai existir sempre entre eles. É importante a gente saber disso para você ver as situações conflitantes que ele vai passar ainda a partir disso aí. Então eles se encontraram, não teve filhos, teve que, em virtude disso, pode ter sido não só expiatório, mas também comprometedor para ele, queria ficar nessa encarnação, entende? E ela iria para o mundo espiritual. 28 anos de idade, a minha esposa contraiu tuberculose pulmonar. E após menos de 2 anos de rudes provações e dores, libertou-se do corpo, deixando-me profundamente sofrer. Imagina o que ele não passou, perdendo essa alma querida depois de toda uma reencarnação comprometedora, em que não teve amor de pai, não teve amor de mãe, teve um padrasto que deu um pouco de amor para ele, entende? Teve suas dificuldades com seus obsessores, que ficavam o tempo todo perturbando, mas teve a alegria também de almas evoluídas, que queriam o seu bem e que vinham também lhe ajudar a vencer as suas dificuldades espirituais. Entende? Teve a oportunidade de encontrar essa alma afins,
que deu um up na vida dele, entende, que veio mostrar para ele que existe muito algo além do corpo e que esses dois espíritos se nutriam mutuamente, um alimentando o outro para vencer suas dificuldades, entende? Observou essa alma a fim de passar por situação difícil, desencarnar. E ele continuar a sua peregrinação aqui na Terra. É doloroso isso? É. O que é que acontece conosco quando a gente perde algum ser? Eu não vou nem falar uma filha, algum ser nosso da nossa família. A primeira coisa que a pessoa diz é: eu perdi. Isso mostra o tanto que ela é egoísta, porque se só perde que é posse sua. E ninguém aqui na Terra é posse de ninguém. Quando eu quero me apoderar de alguém, eu estou sendo um obsessor. Então, quando eu digo eu perdi, eu era obsessor daquele que eu digo que eu estou perdendo. Ninguém perde ninguém. Simplesmente as pessoas voltam para a parte definitiva, quando termina seus comprometimentos expiatórios aqui na Terra. Mas todo mundo fala perdeu. Até os espíritas que chegam no meu consultório ficam dizendo que perdeu. Ah, mas é a maneira de dizer. Não, não é a maneira de dizer. É a maneira que você vive. Você vive assim. Porque você é egoísta. Você quer ter posse do outro. E quando eu quero me apoderar do outro, isso é o extremo do egoísmo, porque é aí que nasce o ciúme. É pelo apego que eu tenho do outro. E ciúme não é amor, é doença. Amor é quando eu faço o bem do outro. E quando eu quero o bem do outro, que ele desencarna, eu querendo o bem dele, eu vou ficar feliz, porque ele terminou sua peregrinação aqui na Terra, e eu vou querer o bem dele para que ele continue sua evolução no mundo espiritual, para que ele vá adiante. Isso é amor, é querer o bem do outro. Ah, mas quem ama não se conforma quando perde. Isso é puro egoísmo, gente. Então que a gente procure se educar um pouco. E é o que a gente sempre fala: amplia a tua visão espiritual. Sai da tua vista humana, porque senão você vai se comprometer mais ainda. Quando eu fico com a minha visão humana, eu me conformo com a evolução que está passando o homem aqui na Terra. E a evolução do homem aqui na Terra, olha para o mundo. Vê o mundo que você está vivendo. Vê se tem pouca corrupção. Vê se tem pouca mentira. Vê se tem pouca guerra. Vê se tem pouca desgraça com as doenças que surgem. Vê. Então sai da visão humana. Amplia a tua visão espiritual. Faz o que melhor você pode por você, pelo seu corpo. E pelos aqueles que Deus te deu e pelo corpo deles. Mas entenda que a maioria de todos nós aqui estamos vivendo por empréstimo. E pela caridade divina. Porque no dia que a gente for merecedor de benesses espirituais, a gente vai estar praticando aquelas bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Bem-aventurados os aflitos. E aí você tem que entender qual é o bem sofrer e o mal sofrer. Para que você seja bem-aventurado entre os aflitos. E assim por diante, sabe? Então, vivemos e procuramos continuadamente essa alma aflita. A maioria de nós somos comprometimento expiatório, que devemos ter a resignação de transformar essa energia amorosa em laços de amizade. É uma coisa assustadora, e eu já falei para vocês, essas estatísticas que a gente vê hoje em dia. Entende? Em matéria de permanência de relacionamento conjugal, 50% hoje em dia dos relacionamentos, isso é trabalho de 1918, 50% dos relacionamentos estão desfeitos em 15 anos. E desses 50% que vão permanecer juntos, 25% vai ser desfeito com o passar do tempo. Aumentou muito a incidência de casamentos
com o abrandamento da Covid. Mas em relação aos descasamentos, aumentou 35% a mais do que os casamentos que foram feitos. Então estão se descasando mais do que casando. Isso é trabalho que acontece aqui entre nós. Então que vocês parem e pensem um pouco a respeito disso, porque você vai ver o que a espiritualidade inferior usou ele do ponto de vista sexual para que ele fugisse do seu plano existencial. Mas é importante saber que essa relação abençoada por serafins faz com que ele vença as próprias expiações. Muita paz a todos. Façamos nossa prece, pensando em colaborar com todos os irmãos aqui na Terra, desenvolvendo em nós esse sentimento de fraternidade. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua essência e justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral. E isso basta ao rebelde pecador que tem em si. Não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor pelos que lhes furtam o pão. Senhor todo-bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam o ferro. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do teu. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto o teu socorro para os que lhes tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que distribuem a mão. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Que nós possamos, com os nossos pensamentos elevados em oração, agradecer ao nosso Pai amado por mais esta oportunidade de esclarecimento, de entendimento, e que possamos fazer esses momentos de estudo frutificarem em nossas vidas através de nossa conduta diária, através de nossas boas escolhas. Por isso, nesses derradeiros momentos, que nós possamos vibrar por todas as famílias, por todos os lares, pelos nossos lares também, onde Deus, nosso Pai, reúne as criaturas que mais precisam estar juntas para
e a união fraterna. Que possamos abrir as portas de nossos lares através da prática do Evangelho no lar, trazendo Jesus para junto de nós, não somente em um dia, em um horário estipulado da semana, mas todos os dias e a todos os momentos. Que possamos ser firmes e fortes e caminharmos lado a lado, onde vive Jesus. Te agradecemos, Pai, por essas boas energias que nos envolvem e que elas possam envolver e acalentar aonde houver a necessidade de cada filho seu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livra-nos